Olá, pessoal! Que legal ter vocês por aqui de novo! Olha, hoje nós vamos mergulhar numa história simplesmente incrível, uma das mais famosas da Bíblia. Então se prepara, porque essa aventura tem redes vazias, uma ordem que parece bem maluca e um milagre de deixar qualquer um de queixo caído. Sabe como é? Quando a gente estuda para uma prova, ou treina um monte para um jogo, ou fica horas tentando montar um Lego super difícil e no fim das contas não rola. Puxa, dá uma sensação ruim, né? Um cansaço, uma frustração. Pois é, a nossa história de hoje começa exatamente assim. Então, bora lá para a beira do mar da Galileia para a gente conhecer os personagens de hoje. Eles estão numa situação bem chata, viu? Depois de uma noite inteirinha de trabalho sem sucesso nenhum. Vamos imaginar a cena. O sol está começando a aparecer lá longe, Simão Pedro e os amigos dele, que, olha, eram pescadores profissionais experientes mesmo. Passaram a noite todinha no mar. Eles jogaram as redes, puxaram, foram para outro lugar, jogaram de novo e nada. Nadinha. Nenhum peixinho sequer. Eles estão exaustos, limpando aquelas redes vazias e, claro, super desanimados, afinal, a família deles dependia daquela pesca para comer, para viver. E é bem nesse momento, no auge do cansaço e da frustração, que tudo, absolutamente tudo, começa a mudar. Jesus aparece na praia e depois de usar o barco de Pedro como uma espécie de palco para ensinar uma multidão, ele faz um pedido muito, mas muito esquisito mesmo. Agora, pensa aqui comigo. Pedro era o especialista, um pescador profissional. Ele sabia que, depois de uma noite inteira sem peixes, a chance de pegar alguma coisa de dia com sol forte era quase zero. E quem é que está dando essa ordem? Jesus, que era conhecido como um mestre, um carpinteiro, mas não como um pescador. Era um conselho que ia contra toda a lógica e a experiência deles. Com certeza, uma batalha começou dentro da cabeça do Simão Pedro. De um lado, a lógica dele, o pescador experiente gritando: "Isso é loucura, não vai funcionar, a gente já tentou". E do outro lado, uma vozinha, sabe? Que ao olhar para Jesus e sentir aquela autoridade na voz dele, pensava: "Mas e se ele estiver certo? Tem alguma coisa diferente nele". Era a razão contra uma pequena faísca de fé. E é aqui, bem aqui, que a gente chega no coração da nossa história. No momento em que uma decisão precisava ser tomada. E é aqui que está a grande lição que a gente vai aprender hoje. Nossa, essa frase do Pedro é poderosa demais. Primeiro ele mostra a realidade, a lógica, né? Mestre, a gente ralou a noite inteira e não pegou nada. Mas logo em seguida, ele faz uma escolha. Ele decide colocar a palavra de Jesus acima da própria experiência, do próprio cansaço. É um verdadeiro salto de fé. Mas já que foi o Senhor que disse, eu vou tentar. E é isso que a gente chama de confiança, de fé. É acreditar que Jesus sabe o que está fazendo, mesmo que a gente não entenda o porquê. É obedecer a palavra dele, mesmo quando a nossa cabeça diz o contrário. Pedro escolheu confiar. E aí, vamos ver o que aconteceu? Agora a história fica emocionante de verdade. Aquele ato de confiança do Pedro foi recompensado de um jeito que ninguém, mas ninguém mesmo poderia imaginar. E lá foram eles, cansados, mas obedecendo. As redes afundaram na água mais uma vez naquele dia. De repente, a rede ficou pesada, mas não um pouquinho pesada. Ficou tão pesada que eles mal conseguiam puxar. Estava lotada, cheia, transbordando de peixes. Eram tantos, mas tantos peixes que as redes começaram a se rasgar. Era tanto peixe, mas tanto peixe, que eles tiveram que fazer sinal e chamar o outro barco, o de Tiago e João, para ajudar. E mesmo com os dois barcos, eles ficaram tão cheios, mas tão cheios, que começaram a afundar com o peso. Já imaginou essa cena? De 0 peixes para uma pesca que quase afundou os barcos. Isso mostra o poder incrível de Jesus. Agora, olha que interessante a reação do Pedro. Ele não saiu gritando: "Eba, ficamos ricos!" Não. Ao ver aquele poder todo de perto, ele se jogou aos pés de Jesus e disse: "Senhor, fica longe de mim, eu sou um pecador." Ele entendeu na hora que não estava diante de um simples mestre. Ele estava diante de alguém com o poder do próprio Deus. E ele se sentiu pequeno, sabe? Indigno, diante de tanta grandeza. Mas a história não termina aí não, porque aquele milagre todo não era só sobre os peixes. Era sobre o começo de uma missão muito, muito maior. Uma nova e incrível aventura. Jesus, com toda a calma do mundo, acalma o Pedro e os amigos. E aí, ele oferece a eles um novo trabalho. Uma nova missão de vida.
Eles não seriam mais só pescadores de peixes. Mas o que quer dizer isso, ser pescador de homens? É bem simples. Antes, o trabalho deles era tirar peixes do mar para alimentar o corpo das pessoas. Um trabalho super importante. Mas agora, a missão seria ainda maior. Eles iam pescar pessoas para o reino de Deus. Como? Ajudando todo mundo a conhecer Jesus, a alimentar a alma com a verdade e o amor de Deus. E a resposta deles? Foi na hora. Eles puxaram os barcos para a praia, largaram as redes, os peixes, o trabalho, a vida antiga, deixaram tudo para trás e seguiram Jesus. Aquele único momento de confiança mudou a vida deles para sempre. Uau, que história, hein? Ela nos ensina tanta coisa. Primeiro, que Jesus tem poder sobre tudo, sobre toda a natureza, e que aquilo que parece impossível para a gente, para Deus não é. E o mais importante, que a gente é chamado a confiar em Deus como uma criancinha confia no seu pai, sabe? Sabendo que Ele cuida de tudo. Ele sempre tem um plano, mesmo quando a única coisa que a gente consegue ver são as nossas redes vazias. E agora a pergunta fica para cada um de nós. Talvez seja uma dificuldade na escola, um problema em casa, um medo que a gente sente. Qual é a sua rede vazia hoje? Que tal a gente fazer como Pedro e, mesmo sem entender tudo, dizer com o coração: Jesus, eu confio na tua palavra. É isso por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado. Muito obrigado mesmo por terem assistido. Não se esqueçam de deixar aquele like, compartilhar com os amigos e, claro, se inscrever no canal Catequista Felipe Lucas para mais histórias como esta. Um abração e até a próxima!